Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma temporada do Estúdio Unesp, um programa que divulga as produções audiovisuais da Unesp em Bauru. Nesta temporada, teremos a participação de estudantes de jornalismo para contar as experiências de produzir um documentário. Hoje, o Estúdio Unesp traz o documentário Torcedor, que aborda as vivências de 3 torcidas organizadas de Bauru. A obra também mostra como as torcidas dos maiores clubes de São Paulo se organizam no interior. Depois da exibição, vamos ter um bate-papo com os produtores do vídeo. Vamos lá? A principal função da torcida organizada é estar no estádio, no maior número possível, incentivando o seu time. É você ser um grupo com um objetivo, com um ideal e motivado por um só sentimento, que é o amor ao futebol. A torcida ela influencia nas vitórias diretamente do time. Eu acho que o time pode ser um dos piores elencos, mas se a torcida estiver junto, apoiando, empurrando e tiver um dia bom, vai trazer a vitória. A gente costuma dizer que é um 12º jogador, né? O incentivo, o apoio, ganhando ou perdendo, nós estamos lá. É dedicação total ao time, entendeu? O time é nosso, como que fala, eu posso dizer, é nossa prioridade. Sim, temos família, temos nossa vida pessoal, nossos trabalhos, mas o time está acima de tudo. É expressar o maior amor que você tem na sua vida, que é o seu time de futebol. Então, o torcedor, e de uma forma organizada, estar no estádio, no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, cantando o jogo inteiro, para o time ganhar. Eu acho que torcedor organizado é a alma do estádio. Meu nome é Carlos Roberto, mais conhecido como Carlinhos, tenho 39 anos. Eu frequento a galerinha do São Paulo aí desde os meus 17, mas com a torcida eu tô desde os 11 anos de torcida, na verdade. Eu me reúno com a galerinha do São Paulo aqui de Bauru, desde quando a gente era um grupo de amigos que frequentavam um bar aqui, na Getúlio Vargas, onde se formou a torcida. Givanildo da Silva, conhecido como Giva, presidente da torcida há 2 mandatos já.
Estou na torcida, a torcida tem 25 anos, estou na torcida há 24 anos. A torcida nasceu 10/4/93. Hoje nós temos aqui a sede própria nossa. Começamos se encontrando na esquina do antigo esquinão, na Rodrigues Alves. Depois fomos convidados pelo Marquinho, dono do esquinão, para frequentar lá dentro no bar, porque nós ficava na esquina. Ele cedeu espaço para a gente ficar ali tomando a cerveja, batendo papo. Meu nome é Darlis Eduardo Matoso, vulgo Darlão. Sou liderança da Mancha Verde Bauru, subsede. Aqui a gente tem em torno de membros, uns 200 membros. Mensalidade nem sempre é com esses 200, às vezes é 1/10 disso, 10% disso. Porque infelizmente a situação financeira não é favorável para todos, né? O benefício da torcida que eu vejo é a festa, né, meu? É a festa que a gente faz no estádio pelo time, a dedicação que a gente tem pelo time, o que a gente enfrenta. Isso que é o benefício que muitos, às vezes até quem está na frente do time, não o time, a entidade do São Paulo, mas em si, aqueles que cuidam dessa entidade não reconhecem a dedicação que a gente tem, o que a gente enfrenta. Tudo que é modalidade do Corinthians, a gente está presente como torcida organizada para defender a instituição e apoiar, com certeza, em todos esses momentos, né? Então, uma torcida organizada é basicamente para, em qualquer ocasião, qualquer momento, na dificuldade igual o Corinthians está hoje, apoiar sempre e estar presente nos momentos ruins e bons da instituição Corinthians. Palmeiras precisar, chuva, sol, trovão, tamo junto. E é muito importante, sim. Às vezes o time toma um gol, fica meio cabisbaixo e tal. A torcida cantando o tempo todo reergue o ânimo, né? Quando eu comecei a fazer parte de torcida organizada, tinha muita diferença sim, porque é diferente você na capital, né? Na capital tinha muito disso, você andar com uma camiseta da sua entidade, da sua torcida, era um pouco mais difícil, tal, porque, igual eu falei, os caras colocam a paixão em primeiro lugar e acaba acontecendo o termo de violência, e aqui no interior já é um pouco mais tranquilo, né, meu? Porque querendo ou não, a gente acaba conhecendo aqueles que representam as entidades dos nossos rivais, entendeu? Então tem um pouco desse respeito. Eles respeitam a gente, não respeitam eles. A diferença é que a gente está mais longe, tem uma dificuldade maior de comparecer até os jogos, mas assim a gente se faz presente em todos os jogos possíveis, e os caras que moram em São Paulo comparecem em todos os jogos. Essa é a diferença. Mas o sentimento é o mesmo, o amor pelo Palmeiras é o mesmo. Que a paixão, o comparecimento, não muda, né? Aqui é igual ou tão mais do que é lá, porque lá a gente está muito próximo, então, vou em Itaquera, pego o metrô, 40 minutos estou lá. Aqui é 5 horas de viagem. Só que aqui é um ótimo ponto, aqui é uma sede para justamente se reunir e estar junto. Para São Paulo assistir jogos, você costuma... uma adrenalina, hein? Nossa, é muito bom. Você tá aqui, lá é capital, né? São Paulo, né? Outra coisa, né? Você vê aquela multidão lá no meio da multidão, então é outra coisa. Você tá lá. Eu conheci também o Morumbi pela primeira vez no jogo do São Paulo e do Bahia. Foi muito bom, uma experiência muito boa para mim. E eu pretendo seguir bastante o jogo. É isso, eu gosto muito. O que você acha dessa modernização de novos estádios, do preço, do ingresso? O preço é uma coisa assim, principalmente para nós, torcedor palmeirense, o ingresso dentro do Allianz Parque é bem caro, né? Para vocês verem, tem algum jogo que vocês observaram que o Allianz Parque está vazio? Não tá, a torcida do Palmeiras enche. Mesmo com o preço, na minha opinião, abusivo, né?
Como você vê essa questão de elitização? Estão matando o futebol, né? Estão tentando modernizar, fazer o futebol de cadeira, né? A pessoa vai lá, senta na sua cadeira, vê o jogo, bate palma e vai embora. E no Brasil, na América do Sul, não é assim. Hoje mesmo a gente estava vendo o treino do Boca Juniors, os caras lotaram o estádio num treino, como faz o Corinthians aqui. Várias equipes, né? Quando estão em fase final, que fazem treino aberto para a torcida, lota. Isso é a essência do futebol. A essência do futebol é você ir no estádio e ficar de pé, é cantar pelo time. Não chegar lá, ficar sentadinho, comer uma pipoquinha. Se eu quiser fazer isso, eu vou no cinema, pô. Vou lá para ver futebol e xingar o juiz e o time adversário. Ela muitas vezes é o discurso midiático que não vê o lado do torcedor. Quando dizem assim, quando o Corinthians teve os primeiros jogos à noite em Itaquera e o metrô fechou meia-noite e o jogo acabou quase meia-noite e a rapaziada ficou sem ter o transporte para voltar. E aí, possuídos pela raiva, o pessoal depredou algumas coisas, quebrou algumas coisas, e no dia seguinte o noticiário falava em violência da torcida do Corinthians, né? Violência dos torcedores contra o patrimônio público, contra o patrimônio do próprio clube, né? Esse discurso. Só que a violência, ela começa quando o cara chega no metrô e a porta está fechada. A violência não começa quando chuta uma lixeira, quando um grupo encontra outro grupo e troca um soco, né? A violência, ela vem dissolvida em várias outras situações contra aquelas pessoas, né? A violência, ela chega nessas pessoas e depois essa violência ela volta. Algo que muitos pesquisadores da área vão dizer, vão indicar, é justamente que a gente tem que observar não como os confrontos entre torcidas, né? Muitas vezes eles não são atos de violência, eles são muitas vezes brigas, né? Que são acontecimentos, são acontecimentos ali de êxtase, né? Acontecimentos de situações esporádicas. Muitas vezes, quando se conversa com os torcedores, a briga ela surge como algo próximo do lúdico, como algo próximo de uma diversão. Muitas vezes, contar a história de uma briga é contar algo corriqueiro que aconteceu. A gente encontrou os caras ali, rolou uma briga. É algo que é comum, assim. A torcida organizada não é, como eles dizem, o que é o câncer do futebol. Pararam já para analisar o que é a torcida organizada? Eu trabalho desde os 13 anos de idade. Eu não dependo disso daqui, da torcida. Eu
muitas vezes eu não vou para jogo porque eu tenho que trabalhar. Você pega a diretoria da torcida, nós estamos em 8 diretores. Todos os 8 diretores são registrados ou são donos de empresa. Não tem nenhum vagabundo aqui, como diz, o cara vive da torcida, tá ali porque é tráfico, porque é isso, porque é bandido. Não tem nada disso na torcida, entendeu? Isso tem como tem em qualquer lugar. Você vai dentro de uma Câmara Municipal, tem um cara lá que não presta. Você vai dentro de um hospital, tem. Numa faculdade, numa escola, todo lugar tem. Hoje qualquer coisa é violência, não dá pra entender, né? Mas, tipo, como eu já disse, eu venho de torcida há quase 20 anos, então já acompanhamos muitas caminhadas que não é legal, né? Em termos de violência. Hoje em dia tá bem tranquilo. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente tava indo pra uma caravana no final de semana passado, eu tava comentando com o pessoal, né? A gente tá indo pra uma caravana e tá bem tranquilo, né? Caravana a gente indo pro jogo, mas há 15 anos atrás a gente ia pro jogo, não sabia se ia voltar, se ia chegar lá e muito menos se ia voltar pra casa, né? Porque poderia trombar uma outra torcida no meio do caminho, mesmo sendo no interior, a gente se tromba nas pistas, se trombava, né? Era rotineiro se trombar nas pistas e a gente não sabia se voltava realmente, clássico, era ir pro jogo sem sempre daquela preocupação não, mas sempre alerta, né? A imagem da torcida pela mídia é deturpada, sim, certo? Porque, sim, existem fatalidades aí que acontecem, mas isso acontece em qualquer ramo, certo? Seja num festival de boy, seja num festival de nós aí, da torcida, seja num festival que é mais associado para a classe humilde, quando é para acontecer algo, vai acontecer. Infelizmente, aí, no meio desse negócio aí de política aí, nego não tava matando o outro aí, caso de partido aí. Então isso acontece em qualquer que seja o festival, ou seja, a torcida organizada, certo? Quando envolve paixão, infelizmente, tem muitas pessoas que não conseguem separar isso. Tem todo ano aqui algumas campanhas, né? Como campanha do agasalho, Dia das Crianças, festa junina, em que a gente arrecada, além dos associados, tem os colaboradores, as pessoas que ajudam, e a gente dá tudo de graça para a criançada aqui da vila, entendeu? Que é um bairro um pouco carente, né? Com algumas comunidades que tem em volta bem carente, e eles acabam vindo todos aqui em dia de criança, Natal, campanha do agasalho, festa junina. Então a gente tem uma série de eventos que a gente faz durante o ano inteiro e a gente leva isso, é a troca que a gente dá do bairro receber a gente aqui, e recebe muito bem, e a gente dá essa troca para o bairro durante o ano inteiro. A Mancha, a gente costuma dizer também que não é uma torcida, é uma família. A Mancha Verde é uma família. Por quê? Porque a gente não põe a camisa e vai para o estádio. Fora disso, tem a arrecadação de alimento, tem a arrecadação de brinquedo para as crianças, no Dia das Crianças aqui mesmo. Recentemente nós fizemos a campanha do agasalho, ajudamos fundações aqui de Bauru. As pessoas que a torcida ajuda são esquecidos aí pela política, por aqueles que estão acima da gente, e a torcida faz isso, entendeu? Tem trabalho social de leite, Dia das Crianças, de Natal, que muitas vezes quem está lá, que é nossa liderança em termos de política, esquece. Na verdade, esquece. Falar que eu fui beneficiado alguma vez pela política é mentira, entendeu? E muitas vezes, dentro da torcida, já ajudou a gente. A gente fala da torcida, mas eu acho que o Brasil inteiro já essa caminhada de violência vem de todo mundo, né? Vem da polícia, vem de raiz de outros opressores que escravizaram o nosso povo aqui dentro, certo? Até mesmo índios, negros, até mesmo italianos, como fundadores do Palmeiras, que foi uma colônia também escravizada aqui no Brasil também, né? Teve a elite, como tem vários barões aí, mas também teve uma classe também que foi escravizada também no Brasil. Então, essa violência já vem de geração por geração, né? Às vezes fica no sangue. E estamos aí na luta, né? Lutando contra o sistema aí também, que querem acabar com a gente, né? Mas a gente é a resistência do futebol.
O Estúdio Nesp está de volta, hoje apresentando o documentário Torcedor. Estamos aqui com Giovana Moraes e Ivan Gomes para contar como foi a produção deste trabalho. Gi e Ivan, bem-vindos ao Estúdio Nesp, obrigado por terem aceitado o nosso convite. Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigado, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Bom, para começar, eu quero saber de onde surgiu a ideia de gravar esse documentário. Bom, nós, os produtores do documentário, em 2017, tivemos que fazer um trabalho sobre grupos urbanos que se identificam. A gente escolheu torcedores organizados. Na época, a gente fez um trabalho de seminário, foi sobre só a Fiel Macabra. E a partir disso, a gente se apaixonou pelos torcedores e estendeu isso para o roteiro, primeiro, da disciplina de roteiros, e depois transformou esse roteiro num documentário com as 3 torcidas, a do São Paulo, a do Palmeiras e do Corinthians. Basicamente, a maioria do grupo são 3 pessoas, eu, o Lucas e o Danilo, que já gostavam muito de futebol antes. Viemos para cá com esse intuito de trabalhar com esporte, futebol principalmente. E desde que a gente fechou esse tema de torcida organizada, a gente não largou mais porque era o que a gente queria fazer. E quando a gente foi para fazer o roteiro, a gente já pensou em fazer torcida organizada, vamos fazer isso. E não mudamos para o documentário, que podia ter a opção de mudar, a gente quis continuar porque era uma paixão nossa, e a Giovana, que veio acompanhando, também começou a gostar bastante do tema, então por isso que a gente decidiu fazer sobre isso. E algum de vocês já tinha alguma experiência ou conhecia torcidas organizadas? Eu não, nenhuma. Eu já fui bastante em estádio, já vi de perto torcida organizada, mas eu nunca tinha tido um contato direto, assim, numa quadra de torcedor organizado, de ir assistir um jogo numa torcida organizada. Eu só tinha o contato de arquibancada mesmo. Conhecia algumas pessoas que faziam parte de torcidas organizadas, mas não tinha esse contato tão grande como foi fazendo o documentário. E o filme, ele busca quebrar esse estereótipo de que as torcidas organizadas são violentas, né? Vocês acham que a mídia tradicional alimenta esse estigma? Inclusive, essa é uma pergunta que a gente faz bastante para os nossos entrevistados. Nas 3 torcidas, eles têm a mesma resposta, que sim. A gente vê nos jornais todo dia a retratação das brigas, dos confrontos entre policiais, entre os torcedores. E o que a gente busca é realmente mostrar essa outra nuance, né? Essa outra parte da torcida. A gente acompanhou várias ações sociais das torcidas e também a gente tenta mostrar o quanto é diferente ser torcedor no interior e em São Paulo, nas capitais, porque a questão da violência também muda conforme o local onde os jogos acontecem. Quando você tem costume de assistir programas esportivos, os comentaristas falam muito sobre quando tem uma briga de torcida organizada. Muitos falam que todos os culpados são apenas a torcida organizada e que tem que ter o fim, a separação do clube com a torcida organizada. E eu sempre defendi o lado de torcida organizada, porque eu acho que é importante para o clube, para o futebol, o torcedor organizado. Então a gente teve essa ideia e já queria mostrar esse outro lado. Então a gente tinha que ir a fundo para conhecer também como que era esse outro lado. Fomos ver as ações sociais, como a Giovana falou, e é uma estigmação que não é a certa, porque a gente vê um lado humano da pessoa e não só o que mostra da mídia, que é briga o tempo inteiro. E por isso que a gente teve essa ideia de trazer esse outro lado, na verdade. A gente, quando estava lá na torcida, viu muitas crianças, muitas mulheres, idosos, que é uma parte que não é retratada pela mídia tradicional, né? E realmente é um ambiente familiar. No filme vocês até comentam, acho que é um dos entrevistados que comentam, né, que a torcida organizada é reflexo da sociedade, né? Sim. Exatamente. É o que eles mais batiam na tecla, que era isso, porque eles falavam de políticos corruptos, falavam de pessoas que brigam na rua sem motivo algum, no trânsito e etc. Não é só uma questão da torcida organizada, é um reflexo da sociedade realmente. E vocês, como futuros jornalistas, o que vocês acham que o jornalismo pode contribuir para mudar esse estigma de que as torcidas são violentas? Bom, a nossa função social é mostrar todos os lados, né? Então, a gente justamente teve esse trabalho de ir acompanhar diversos jogos nas 3 torcidas, não ir só apenas uma vez, para conhecer e mostrar, a partir do nosso documentário, qual é o dia a dia, quais ações sociais, quem frequenta a torcida, e mostrar tudo isso. Agora nós pretendemos transformar esse documentário em TCC, né? Então a gente vai expandir isso para mostrar cada vez mais essas diferentes nuances que não
aparecem. Eu acho que, como jornalistas, a gente tem esse dever de, claro, retratar, mostrar dados de número de brigas, número de mortes que aconteceram também, e colocar esses dados em comparação com a realidade, né? Eu acho que você, sempre acompanhando os noticiários, programas esportivos, você não vê realmente a retratação do lado sem ser a parte da violência. Então, eu acho que é uma coisa que tem que mudar no jornalismo. Quando você vê briga, é sempre discussão sobre o fim da torcida organizada, tem que acabar. E eu como pessoa e mais parte do grupo que acha que a torcida organizada faz parte do futebol, tenta mostrar esse outro lado, porque eu acho que é papel nosso mostrar também. E qual era a percepção de vocês sobre as torcidas organizadas antes de produzir o documentário e ela mudou depois do processo de produção? Eu, como mulher, tinha muito receio. Realmente, a primeira vez que eu fui, eu avisei minha mãe, avisei meu pai, avisei todo mundo, tô indo tal hora, espero fazer esse trajeto, vou ficar com o celular ligado, porque eu realmente estava com um pouquinho de medo, porque eu não conhecia o ambiente, não sabia onde era um lugar de Bauru que a gente nunca tinha ido, e a visão que a gente tem é essa visão da violência. Tem todo um estigma, né? Exatamente. E eu era a única menina do grupo, então eu realmente fui com bastante cautela. Chegando lá, eu percebi como era o ambiente, fui super bem tratada nas 3 torcidas, então foi tipo um processo de desmistificando tudo isso. A gente já vai com um certo receio realmente, porque é o que a gente vê no dia a dia, como eles são tratados, mas chegando lá a gente percebe que é outra coisa. Quando a gente foi a primeira vez assistir um jogo na Fiel Macabra, que a gente já estava pensando em gravar o documentário, a gente não estava gravando ainda, a quadra estava cheia, muita gente, todo mundo tratou a gente super bem e tal, a gente conversou com várias pessoas e são pessoas como a gente só, eles têm ali o lazer deles, que é ir lá assistir o jogo, torcer. Depois fomos na torcida do Palmeiras e da Independente também, foi a mesma coisa. Você entra com uma visão porque é o que passa pra gente, mas quando você vai lá ver de perto como que você muda, porque é festa lá, é uma delícia. É como você ir pro estádio e ver uma festa, assim, e o pessoal é todo família, eles vão lá, se reúnem sempre, então é todo mundo chegado um ao outro, e você vê, como a Giovana falou, idosos, crianças, então é um ambiente tranquilo quando você vai lá assistir o jogo. Então, pra mim, é uma mudança grande, porque, sei lá, a gente tem uma visão errada, na minha opinião. Gi, você comentou que vocês vão transformar esse projeto no trabalho de conclusão de curso de vocês, né? E que mudanças vocês estão fazendo? O que vocês vão introduzir nessa nova versão? Bom, a gente está começando esse processo. A gente pretende transformar numa série documental. O nosso documentário de 18 minutos vai ter vários capítulos. Então, a gente vai, se tudo der certo, acompanhar um jogo em São Paulo, saindo da caravana de Bauru até São Paulo, para saber como é essa ida ao estádio, como é estar com a torcida no estádio, que é diferente, né? E a gente pretende ir a mais ações sociais, acompanhar mais jogos, diferentes campeonatos também, com as 3 torcidas igualmente, que a gente sempre tenta fazer esse trabalho com as 3 torcidas, o mesmo tempo de tela, tudo igualzinho, os mesmos tempos de visita, para não dar mais tempo para um ou para outro time. Nossa primeira ideia era continuar fazendo um documentário, mas ampliar ele, focando principalmente nessa opção de ir acompanhar a torcida até um jogo de futebol lá no estádio, porque é diferente você assistir um jogo com a torcida aqui na quadra deles e tal, do que acompanhar uma caravana até São Paulo e ver como eles se comportam dentro do estádio mesmo. E quais foram os principais aprendizados que vocês tiraram dessa experiência? Acho que técnico, câmera, microfone, tripé, como gravar, que ângulo gravar, isso tudo a gente foi muito cru, mas com o passar das gravações a gente foi aprimorando. A questão de saber entrevistar também, que foi muito legal. A gente, no nosso documentário hoje tem 10 fontes que a gente colocou e cada uma foi uma conversa de horas, assim. Então, essa questão de saber chegar até a fonte, saber que perguntas fazer, a questão de montagem de vídeo também, de edição, tudo a gente aprendeu fazendo mesmo. Foi um processo para mim muito legal, porque eu, como sou apaixonado por futebol, conversar com essas pessoas que também são apaixonadas por futebol, para mim é um prazer muito grande. E então foi muito legal o jeito de conversar, então aprender como entrevistar eles, como trocar essa ideia sem ser desrespeitoso, porque é um ambiente diferente do que a gente está acostumado. E também, principalmente para mim, a parte que eu mais agreguei assim, na produção do documentário foi a parte de edição, que eu gostei muito de fazer a parte da edição, aprendi coisas que eu não tinha muita prática para fazer edição de vídeo, então isso foi o que ajudou bastante. Eu
espero continuar editando aí no próximo, do jeito que eu editei. Giva, parabéns pelo trabalho e muito obrigada pela presença de vocês no Estúdio Nesp. Nós que agradecemos e, inclusive, a gente queria falar que nosso trabalho também conta com o Danilo Comenda e o Lucas Ávila e o Gabriel Leite Ferreira, que eles são nossos parceiros nessa produção. É isso, muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Parabéns para todos, então. Obrigada. O Estúdio Nesp fica por aqui. Reveja este e outros programas da TV Unesp no nosso site e canal do YouTube. Até o próximo programa.